Vocês lembram que existe ainda, né, uma outra fabricante de processador, não lembra? Ela chama Intel. Os produtos que têm maior abundância da Intel no momento são processadores de 14ª geração. Digamos que a reputação recente não é exatamente das melhores. O último lançamento deles até lembra que existiu alguma coisa, mas você não tem real certeza de que aquilo aconteceu, porque ele tecnicamente não existe. E você lembra que existe uma concorrente da AMD, mas vagamente, porque no momento parece que ela não existe, mas a vingança tá a caminho. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Depois de muitas gerações, finalmente parece que a Intel está trazendo uma resposta à altura da concorrência, com seus processadores Nova Lake. Eles continuam no lago ainda, não tem? Eles pegaram o negócio do lago e não quer largar mais, infelizmente. A Intel tá passando por uma turbulência, assim, horrorosa. A Intel vem perdendo participação em todos os segmentos, né? Inclusive no segmento que era mais importante para eles, que era Data Center, eles também perderam para a AMD. E perderam muito. Não é somente demérito da Intel, mas mérito também da AMD. A AMD trouxe excelentes produtos num período que a Intel não trouxe praticamente nada convincente para o mercado. Isso deveria ter mudado com o lançamento da última geração de processadores, os Arrow Lake. Não foi a pior geração de processadores que a Intel já lançou, mas ela tem tudo para ser lembrada como uma das. A Intel lançou a nova geração, o seu processador topo de linha, o Core Ultra 9 285K, trouxe importantes avanços em relação à geração anterior, inclusive a adição de NPU, que é para processamento de inteligência artificial especificamente. Ela conseguiu ser pior do que um 14900K, do que o i9 14900K em diversos cenários, principalmente em jogos. Não é um processador ruim, porque ele trouxe um ganho em eficiência energética muito necessário para a Intel, mas ele caiu num limbo. Não é melhor do que o 14900K em performance, apesar de ser melhor em eficiência energética, mas ele não é mais eficiente do que um Ryzen, apesar dele ser mais fraco. E a Intel ainda sofreu com um problema chamado 9800X3D. O Ryzen 7 9800X3D da AMD foi responsável por basicamente sepultar boa parte do lineup da Intel e também do lineup da AMD, tá? Os processadores, no geral, eles não são voltados só para jogos. A Intel e a AMD não desenvolvem CPU somente pensando em você que vai jogar. Eles são para vários propósitos. Acontece que, dentre a comunidade entusiasta, que apesar de ser pequena, é muito barulhenta, no bom sentido, ou seja, ela dissemina bastante essa informação, dentro dessa comunidade, o que acaba sendo utilizado como referência é justamente a performance em jogos. E nesse caso, o 9800X3D é líder absoluto. Para fazer justiça, o Core Ultra 9 285K não fica longe, ou não fica tão longe quanto os demais processadores que não possuem empilhamento de cache 3D, tanto da AMD quanto da Intel. Em alguns casos o 14900K ainda fica na frente, parece ser uma questão de arquitetura realmente, mas o 285K, como eu disse, não é o pior processador que a Intel já lançou. Ele só é um processador meio sem razão no momento. Eu não sei se vocês notaram, mas dá uma pausa depois, ou depois que você terminar esse vídeo, por curiosidade, pesquisa o Core Ultra 9 285K em estoque e me diz o que você achou. E aí tem várias teorias pra gente explicar por que esse processador não apareceu. Ele pode não ter aparecido no Brasil porque o preço dele é proibitivo. Ele pode não ter aparecido no Brasil porque os comerciantes decidiram por não trazer esse processador porque ele não é comercialmente viável. Ele pode não existir no Brasil simplesmente por falta de estoque. Ou todas as alternativas anteriores. Nós ainda vamos ter mais processadores sendo lançados. Inclusive, existe a possibilidade de termos processadores lançados até para a plataforma da geração anterior. A grande sacada da Intel, a grande mudança que teve da Intel, né? Depende de como você enxerga essa mudança na arquitetura, é que eles não têm mais o hyperthreading. O que significa que, por exemplo, um processador de 32 cores, ele teria só 32 cores e 32 threads mesmo. Não tem mais o 32 cores, 64 threads. Essa quantidade de núcleos, ela foi bem eficiente em algumas tarefas, inclusive para algumas aplicações profissionais nos testes que a gente fez aqui. Para jogos, ela conseguiu ser suficiente, mas é bom lembrar que é um misto de núcleos de eficiência e núcleos de performance. Para a nova geração, a gente deve ter um aumento na quantidade de núcleos.
E isso é importante porque os processadores perderam em diversos cenários no multithreading. E mesmo em jogos onde todo mundo, o hyperthreading não faz diferença e perde, em alguns casos também faz falta a quantidade de núcleos, porque nós temos os núcleos de eficiência. E apesar desses núcleos de eficiência terem evoluído muito de uma geração para outra, a ponto de serem tão fortes quanto núcleos de performance de gerações muito próximas, eles ainda são núcleos de eficiência. Para a nova geração, a Intel deve trazer novidades com processadores de até 52 cores. Se você fizer a conta, o processador hoje, né, teria mais núcleos da AMD, tem 16, e são 16 cores e 32 threads. O novo CPU seria o Nova Lake, Novo Lago. Então essa nova geração ela seria lançada para desktop especificamente. A gente não está falando aqui de processadores para notebooks, apesar deles estarem em desenvolvimento. A gente vai ter os Panther Lake, vão ter algumas coisas específicas para notebooks, mas ele deve compartilhar algumas características, como por exemplo os núcleos low power. Então teriam os núcleozinhos para baixíssimo consumo, que seriam os LP. Então a gente ia ter uma combinação diferente agora. A gente também tem algumas informações sobre o Zero Lake Refresh, mas a gente vai chegar lá em um momento. Por isso que eu acho que existem algumas teorias que fazem e outras que não fazem sentido sobre a chegada desses processadores no Brasil, ou mesmo no mercado, né? A Intel mesmo pode estar limitando essa disponibilidade, porque eles podem já estar pensando na disponibilidade dos Arrow Lake Refresh, apesar de os Arrow Lake só terem saído há poucos meses, tá? Falando aqui sobre o Nova Lake Series, que deve estar aí na linha de desenvolvimento, ele vai ser uma nova geração de fato, ele não vai ser um refresh, tá? Então não vão requentar nada. Esse atraso, né, pode inclusive estar beneficiando, porque a Intel vai estar trabalhando no seu novo no seu novo node, né, para fabricação desses processadores. A gente teve alguns novos detalhes, inclusive são vazamentos de vazadores profissionais bem conceituados, mas eles estão trabalhando para trazer uma nova geração bem competitiva, em todos os sentidos. Eles estão pecando na falta de cores, a gente vai ter uma quantidade de cores, eles estão pecando na eficiência energética, e os low power cores iriam ajudar bastante nisso, e compartilhando algumas características com os processadores mobile, né, os que vieram para notebooks e que tiveram uma excelente eficiência energética. Eu vi o potencial do Lunar Lake, porque ele foi provavelmente o melhor processador que a Intel já fez para notebook na sua história. Esse é o nível de importância desse processador. Muito disso por conta da eficiência energética. E não, eu não tô falando dele ser fraco, eu estou falando dele fazer a mesma coisa consumindo muito menos. A gente tem aqui algumas supostas configurações dos processadores da Intel. Aí a gente tem o Nova Lake S, que seria para desktop, seria 16 performance cores, 32 efficient cores e 4 low power cores. Aí a gente tem o Nova Lake HX, seria 28 cores, que é 8 performance, 16 eficiência e 4 low power. E o Nova Lake H, que seriam 16 cores, 4 de performance, 8 de eficiência, 4 low power. Todos eles trazem 4 low power, estaria ali na ilha, né, que eles chamam dentro do processador, para justamente ser mais eficiente. Eles têm uma pequena ilha, né, que seria dentro do processador, onde as coisas estão fisicamente mais próximas e todos os recursos, né, que o processador precisa para trabalhar em baixíssima carga de trabalho estão ali. Então, basicamente, o que ele faz é desativar todo o restante do processador e usar só aquilo, usar só os low power cores, com todos os recursos que ele precisa bem próximos para economizar o máximo de energia. Se você não está preocupado com a economia de energia, você pode estar preocupado com a dissipação térmica, ou seja, quanto de calor isso vai jogar dentro do seu ambiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 14900K e às vezes a gente está fazendo tarefas em segundo plano aqui e ele chega a temperaturas bem elevadas. Por quê? Porque o seu processador ele trabalha com picos de clock, e quando você exige uma tarefa dele que parece para você uma coisa muito simples, para entregar aquilo o mais rápido possível, ele vai puxar o máximo de performance. Isso significa aumentar o clock do processador no máximo, sabe aquele clock de 6 GHz que você vê? Pois é nessas tarefas mais simples que o processador vai atingir esses clocks, e quando ele atinge esses clocks, ele tem uma dissipação térmica alta, tem um consumo de energia alto, e aí você tem isso tudo sendo jogado dentro do seu quarto e a rotação das suas fãs vão lá em cima. Até para quem não se importa pro consumo de energia, vai ser interessante. Isso aqui seria para desktop, 32 efficient, 16 performance e 4 low power. Depois isso aqui seria para notebooks. O H e HX normalmente são utilizados para notebooks. Eles também confirmaram que o Nova Lake vai utilizar Coyote Cove P-Cores. Então são performance cores de nova geração. Os núcleos de nova geração para performance e efficient cores. Os Arctic Wolf e os LP cores que vão ser utilizados também nas próximas versões para notebooks. E eles falaram ainda de um tile, né, um compute tile. Grande parte do sucesso dos Ryzen foi por conta da adoção dos chiplets, que é basicamente você pegar e é uma bolachinha pequenininha onde estão todos os núcleos, e aí você consegue juntar esses núcleos e fazer processadores maiores. Então eu tenho bolachinhas de 8 cores, eu posso ir adicionando ele e fazer um EPIC de 64 cores. A Intel adotou um sistema muito parecido, né, que são os tiles, que seriam tipo chiplets. Nesses tiles eles conseguem ir empilhando, né, os chiplets. Então a gente tem o chiplet de I/O, que é para as entradas e saídas, a gente tem para controlador de memória, a gente tem vários, e um deles
seria um compute die de 144 MB. O 9800X3D foi responsável por matar boa parte do lineup da AMD e da Intel, por conta do 3D V-Cache. Não seria tecnicamente a mesma coisa do 3D V-Cache, mas a forma como é construído os processadores da Intel de nova geração, ele se assemelha bastante. É meio que um empilhamento de coisas. E 144 MB num compute die ajudaria bastante, porque basicamente quanto mais você tem de memória muito próximo aos núcleos, ou muito próximo aos compute die, você conseguiria ter uma performance muito próxima, provavelmente, do que você tem com um 3D V-Cache. Claro que tecnicamente não é a mesma coisa, mas tem mais cache. No passado, a Intel já fez processadores com muito cache, que era Core i7 5775C, e ele já tinha uma quantidade insana de cache para a época, e sim, ele tinha uma performance boa em alguns jogos que tiravam proveito disso, e se assemelhava bastante ao que a gente viu na primeira geração com o 5800X3D, onde tinha jogos que realmente tinha muita performance e outros que era a mesma coisa ou até pior por conta do clock mais baixo, então depende muito do comportamento. E aqui a gente tem as prováveis configurações, né? Então a gente teria aí os Intel Core Ultra 400, com os Nova Lake, com 16 cores Coyote Cove de performance, com 32 cores de eficiência Arctic Wolf e 4 low power cores Arctic Wolf também. Finalmente eu estou empolgado, porque isso aí forçaria a AMD a realmente lançar um processador com mais cores e mais threads. Quanto tempo vai demorar para lançar isso? Que bom que você perguntou, porque a gente também, para falar da próxima geração, a gente tem que falar dos Arrow Lake Refresh. O Intel Core Ultra 400 deveriam chegar em 2026, que seriam os Nova Lake. Mas 2026 ainda tá longe, né, galera? E aí, como é que a Intel vai passar sem lançar nada? Não vai. A Intel tinha supostamente abandonado a ideia de lançar processadores refresh. Então, eles não iriam lançar, por exemplo, os Intel Core Ultra 300, ou os Intel Core Ultra 300 ia ser os Nova Lake. Eles não iam lançar nada. Fica difícil, né, para uma empresa que não tem praticamente nenhum produto no mercado, que os Intel Core Ultra 200 não conseguiram surtir o efeito desejado. Eles precisam fazer alguma coisa. E eles nunca lançaram os que não são os Intel Core Ultra. Era para ter os Intel Core 7, Core 5 e Core 9, que seriam processadores que não seriam Ultra, não seriam com clocks mais altos e tal, e esses processadores também não existiram. Os Intel Core Ultra Refresh, que seriam os Arrow Lake, deveriam ser lançados em 2025 ainda, deveriam ser lançados ainda esse ano. Eles deveriam trazer aí melhorias em relação aos Intel Core Ultra 200, nomeadamente uma quantidade maior de cores. Isso foi uma das coisas que foi cobrada pelos consumidores, e aí eles têm as possíveis configurações, né? Os rumores iniciais sugeriram que a Intel poderia dobrar a quantidade de Efficient Cores Skymount para 32, resultando num total de 40 cores, 8 Lion Cove de performance e 32 de eficiência. Mas parece que esses planos foram abandonados. Olha, vou dizer pra vocês, um processador de 40 núcleos seria muito bem-vindo, mas parece que foram abandonados. Eu acho que existe espaço para melhorar um pouco a eficiência energética. Eu acho que existe espaço para melhorar clock, para fazer alguns ajustes e esses processadores serem interessantes. Mas ainda que não venha tudo isso, ainda existe espaço para uma outra melhoria que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que também é interessante, que seria vender mais barato. Ah, não vem mais núcleos, não aumenta o núcleo de eficiência, não coloque uma NPU mais poderosa, nada disso aconteça. Os Intel Core Ultra 300 ainda poderiam custar mais barato. Infelizmente, nessa geração a gente não veria ainda uma opção com mais cache, que é o que eu acho que realmente poderia fazer diferença para bater de frente com o 9800X3D. Dentro dessas mudanças que a gente tá vendo na Intel, eu não acho que isso vai acontecer tão já. Eles não parecem interessados nesse mercado. Essa diretoria que tá entrando agora, inclusive eles estão no momento de transição, né, de diretoria, eles não parecem identificar a importância desse tipo de produto no mercado para a venda de desktops. E eu até entendo, eles estão perdendo em data center, que é um mercado multibilionário para eles, muito grande, mas se eles perderem a dianteira aqui também, vai ser bem difícil recuperar. Você acha que pode melhorar alguma coisa nos Core Ultra 300? Será que eles vão ter aumento de cores? Será que isso vai ganhar em performance? E a AMD? O que a AMD vai trazer para a resposta? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no Unlock Gamer, exatamente, esse canal, e aproveita para ajudar a gente a chegar aos 100 mil inscritos.